Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 24 de março, quarta-feira, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam, então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para além da discussão sobre a verdade deste discurso de Jesus, porque esta palavra deste evangelho é muito manipulada, e inclusive a própria palavra verdade suscita diversas compreensões e manipulações também. Sobre ela eu penso que o que interessa não é tanto a gente falar sobre a verdade, mas a gente buscar a verdade. Pessoalmente, cada um buscar a verdade. E o primeiro sinal de buscar a verdade é a serenidade diante da verdade. Quem não tem serenidade dá um primeiro sinal de que não é amigo da verdade. Quem está com a verdade não se altera, permanece o mesmo. Curva-se diante da verdade, torna-se servo da verdade e não dono dela. Então essa discussão não vale muito a pena a gente refletir aqui, porque não é possível falar muito sobre isso em pouco tempo. O que interessa saber é que, sobre a escravidão, Jesus diz que a verdade liberta, e eles dizem, mas nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Pois Jesus responde: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a gente poderia dizer que neste evangelho aqui, o pecado é apresentado como a mentira. Então, quem está no pecado está na mentira e é escravo. Quem está na verdade é livre. Não porque fala muito da verdade ou tenta ser o dono da verdade, mas porque busca humildemente a verdade. Sabe que a verdade é Deus, que a verdade é maior do que nós todos, sempre será maior do que nós todos.
não é propriedade de nenhum de nós. Mas eu chamaria atenção nesta discussão que Jesus tem com esses homens, porque eles são judeus e, curiosamente, o Evangelho diz que eles são judeus que tinham acreditado em Jesus. Mas Jesus diz: vocês procuram matar-me. Então, é uma discussão que se passa entre aqueles que aparentemente aceitaram Jesus, mas que, como ele mesmo diz, no entanto, procurais matar-me porque a minha palavra não é acolhida por vós. Então, alguns querem aceitar Jesus, mas não querem aceitar a sua palavra. Aceitam o seu nome, aceitam os títulos, gostam de usar o nome dele, mas não se submetem à palavra dele. Por exemplo, quem prega ódio e vingança não aceita a palavra de Jesus. E por mais que fale em nome de Jesus e que se diga cristão, não é cristão. Na prática não é. Por quê? Porque não aceita a palavra de Jesus. Quem conhece os evangelhos sabe que nas palavras de Jesus não existe, não encontramos espaço para vingança, para ódio. São abundantes as passagens em que Jesus fala sobre isso. Mas há uma coisa interessante. Eles travam uma discussão com Jesus a respeito de Abraão e da paternidade. O nome Abraão aparece nesse trecho que nós lemos 6 vezes. Somos descendentes de Abraão. Bem sei que sois descendentes de Abraão. O nosso pai é Abraão. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E isto Abraão não o fez. Tanto Jesus quanto eles usam muitas vezes o nome de Abraão. Também aparece muitas vezes, também 6 vezes, a palavra pai. Eu falo o que vi junto do Pai. Fazeis o que ouvistes do vosso pai. O nosso pai é Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis. Então, Abraão e pai. É curioso que a palavra Abraão significa exatamente pai. Vem da mesma raiz, Abá, pai, papaizinho. E Abraão quer dizer pai, pai de muitas nações. Então, há uma discussão entre eles sobre paternidade. A gente pode dizer que aqui está uma discussão, então, é como se fosse uma investigação de paternidade nessa discussão. Eles dizem que são descendentes de Abraão. E Jesus confirma, vocês são mesmo descendentes de Abraão. Mas eles dizem que eles são filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. E ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procurariam matar-me. Jesus diz, vocês são descendentes de Abraão, mas não são filhos de Abraão, porque não fazem as obras de Abraão. Jesus mostra que ele está em plena harmonia com a aliança realizada em Abraão. Eles é que estão fora. Porque se estivessem de acordo, eles aceitariam as palavras de Jesus. Então ele diz, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são descendentes, mas não são filhos. É como se a gente dissesse, tomando o exemplo que já usamos aqui, você é católico, mas não é cristão. É uma triste constatação. Você é católico, mas não é cristão. Ser cristão é a coisa mais importante. Você é padre, mas não é cristão. Você é da Irmandade, não sei do que, mas não é cristão. Ser cristão significa aceitar as palavras de Jesus. Aceitar Jesus com as suas consequências, ou com as consequências da sua aceitação. Não apenas dizer, não, mas eu sou batizado. É como se dissesse, eu sou descendente de Jesus. Descendente sim, mas filho não.
Se espera alguma coisa a mais. No final, eles dizem: não nascemos do adultério, não temos outro pai. Nosso pai é Deus. Dizem aquilo do que acusam Jesus. Jesus vai dizer a eles: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo. Foi Deus quem me mandou. Se vocês são filhos de Deus, fazem as obras de Deus e aceitam Deus, aceitam aquele que lhe enviou. Então, toda essa discussão sobre a identidade de Jesus gera, no fundo, essa constatação de que eles tinham acreditado em Jesus, mas não na sua palavra. Tinham gostado do que ele falou, mas não tinham tomado as suas palavras para colocarem em prática. O aceitaram, mas não como devia ser aceitado. Então, sobre a identidade de Jesus. E a reflexão se abre também para a nossa identidade. Eu sou filho de Deus mesmo? Pelo batismo, é claro que sou. Existencialmente sou. Ontologicamente sou, se diz em filosofia. Mas eu pratico as obras de Deus? Sou cristão? Pelo batismo, sou cristão. Fui incorporado a Cristo. Sou discípulo? Sou. Mas eu, de fato, assumo o cristianismo, Jesus com suas consequências, suas palavras, suas ações? Essa é uma questão sobre a nossa identidade. Jesus, no início, tinha dito a eles: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra. Mas vocês querem me matar porque não aceitam as minhas palavras. Isso nos toca e nos questiona também sobre nossa identidade. Somos filhos de Deus de verdade? Praticamos as obras de Deus? Somos cristãos? Aceitamos e permanecemos, de fato, nas palavras de Jesus? Rezemos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.